meninas, de volta com a Amazônia Mulher, segundo bloco. O cenário do nosso programa é o Parque do Idoso aqui no Vieira Alves. Hoje nós estamos falando de um assunto muito importante, sobre deficiência auditiva. Quem está aqui comigo é a Tatiane Braga, que é fundadora e presidente do AMADA. Quem não conhece o AMADA, né? O que significa, Tati? AMADA é a Associação Amazonense de Apoio à Deficiência Auditiva e Usuário de Implante Coclear. O usuário de implante coclear, é sobre isso eu vi na volta do primeiro bloco falando sobre isso. O que é um implante coclear? Ele é interno, ele é externo? Como que é esse aparelho? O implante coclear ele é um dispositivo eletrônico, considerado assim, o que há de mais moderno no tratamento da deficiência auditiva, que faz, é como se ele substituísse o ouvido humano, né? Para o deficiente auditivo, ele vai ser o ouvido do deficiente auditivo, né? Ele tem uma parte interna, que é posto através de uma cirurgia, e tem um dispositivo externo que é ativado depois de 30 dias da cirurgia, que é o que capta o som e manda para dentro, para a parte interna, para poder o deficiente auditivo ter a sensação de som. É um estímulo elétrico que ele sente como som. E assim, eu lendo, Tati, eu vi que uma fonoaudióloga falou, inclusive da AMADA, que é complicado para o deficiente auditivo porque ele não associa às vezes a palavra ao objeto, né? Isso. Como é que funciona assim? Porque a gente já nasce, né, sabendo o que é um carro, sabendo o que é uma cadeira, que a mãe ensina desde pequenininha. Exatamente, você não nasce sabendo, mas à medida que você vai crescendo, você vai aprendendo ali no teu cotidiano, né? O deficiente auditivo é diferente, porque como é que ele vai saber o que é o som de uma buzina se ele não ouvir o som de uma buzina? Como é que ele vai saber o que é uma buzina se ele não ouvir o som de uma buzina? Então, o que acontece? Quando esse paciente faz o implante, é como se ele estivesse nascendo pequenininho, que você vai ter que ensinar os sons para ele. Tudo que for som, a porta bateu, o carro buzinou, você tem que parar e mostrar, olha, para ele poder associar o som ao objeto. É isso que tem que ser feito. E aí, com muito trabalho com fono, né? O meu filho até hoje faz acompanhamento com fono, para ele poder começar a desenvolver a fala. Ele vai começar a receber o som, depois ele vai aprender a compreender, né, discriminar esse som que ele está ouvindo, e depois ele vai começar a botar para fora o que ele captou, né, que é a mamãe, papai, começa a falar como se fosse uma criança, um bebezinho que está aprendendo a falar. Vamos ali sentar, eu quero continuar com você. Fall from the sky into paradise. Is there no light in your heart for me? Tati, tu foi pra São Paulo com o teu filho novinho ainda, bebê, 7 meses. E como é que foi essa tua ida pra lá? Porque você já tem uma filha, né, que tem 15 anos agora. É, né? agora tá fazendo 15 anos no mês que vem. Então, eu contei muito com o apoio da minha família, né? O meu marido ficou pai e mãe da minha filha por alguns meses até que eu resolvesse, porque até o trabalho eu larguei. Na época eu abri mão de tudo e disse, não, eu vou resolver o problema do meu filho e depois a gente abre mão de tudo, né, por um filho. E foi o que eu fiz, abri mão de tudo e fui com ele. Depois que eu resolvi o problema, entre aspas, assim, que ele fez a cirurgia, que eu já estava mais tranquila, porque é como se você estivesse carregando um peso nas costas, até você ter certeza que aquela criança vai fazer a cirurgia, é um bebê que vai entrar no centro cirúrgico, aquela angústia toda, você esperar a notícia. Até que tudo isso passe, você sente o tempo inteiro como se estivesse carregando um peso nas costas, né? E aí chega uma hora que não, agora eu já tô tranquila, passou a cirurgia, eu disse, não, agora eu tô tranquila, é só esperar chegar o dia de ligar o aparelho dele, e daí pra frente começa uma outra caminhada, né, que é a parte da reabilitação. A gente tá vendo algumas fotos aí até da AMADA, do teu filhote. Como foi para você ter a ideia de chegar aqui e fundar essa associação? Assim, a associação nasceu desde quando eu descobri a deficiência e senti a falta de informação. Eu digo assim, que minha maior barreira era a falta de informação sobre o assunto. Eu não conhecia nada, alguns médicos, as informações que me davam eram as informações médicas. Assim, o médico conhece a parte técnica, quem conhece o sofrimento, a angústia que a família passa é a família, né? E você precisa dividir isso com as outras pessoas que passaram pela mesma situação, até para você ter ajuda, para você saber por que caminho. E esse era o que eu mais senti, foi o que eu mais senti falta. Logo que meu filho fez a cirurgia, eu conheci um grupo de pessoas em São Paulo que faziam um trabalho voluntário de divulgação dessa tecnologia.
A gente já trouxe para cá, 15 dias depois a gente já fez um evento na UEA. E muitas mães começaram a me procurar, né? Que, eu vi o teu filho e tal, saiu algumas matérias de jornal. E aí começou, uma me ligava, eu ia na casa da outra, até que chegou num ponto que eu sozinha não estava dando conta de tudo isso. E para você ter ajuda no trabalho, você tem que ter um negócio mais sério, né? Um negócio que não seja eu, a Tatiane, precisa ter uma instituição que faça esse trabalho. E juntamos outras mães que já estavam também nesse caminho e resolvemos fundar a associação, que hoje tem aí 140 pessoas como associados. A gente tem em Manaus mais de 50 pacientes implantados, né? E aí depois começa a vir as outras questões, por exemplo, implantei, e agora? O que eu faço? Como é que a família vai lidar com isso? O que eu preciso fazer agora? Tem toda a parte de reabilitação que a família tem que estar preparada para trabalhar essa criança depois do implante, seja criança, seja adulto. Tem a parte de reabilitação, que é muito importante. Então é todo esse trabalho que a gente tem feito no sentido de ajudar esses pacientes. E para que esse implante funcione, né, a gente estava conversando ali, que é preciso também um acompanhamento da família, né, Tatiana? Porque não basta só implantar e deixar, né? E as mães podem encontrar isso na Amada. Encontram isso na Amada. É assim, o implante ele é um recurso maravilhoso, é uma ferramenta que você tem, né, que você precisa saber usar. Eu digo que melhor que tudo é a família, melhor que uma boa escola, uma boa fono, pode ter tudo. Se a família não ajudar, o resultado não é bom. A gente tem vários casos, assim, crianças que implantaram cedo, mas que a família não fez a sua parte, né? A fono fica 1 hora, 2 horas com a criança por semana, a família fica o dia inteiro, né? Para trabalhar, para estimular. Então, esse trabalho é o que a gente prioriza lá na associação, de orientação familiar. Explicar para a família o que é o implante, para ela saber antes da cirurgia o que vai vir depois, para ela estar preparada para isso e ela estar comprometida com essa reabilitação. E é muito caro esse implante? O implante é caro, mas o SUS cobre, o SUS é obrigado a cobrir a cirurgia. Em Manaus a gente ainda não tem SUS, mas a gente já tem convênio, tem particular. Mas os pacientes que buscam e vão para a associação, que são encaminhados para lá, a gente passa com a fono, se eu achar que tem uma indicação para implante, a gente começa a fazer os contatos no centro de implante para encaminhar esse paciente para fora, né? E fazer com que as famílias cheguem no centro de implante, que essa criança receba o implante, se for o caso de implante, que vai ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, se for. E aí ela volta pra gente trabalhar a parte de reabilitação e a parte da família. Olha, agora a gente vai pro terceiro bloco. E é nesse bloco que a gente dá as informações de como você faz também para ser um associado, né, Tati? A gente vai falar onde que fica a Amada, então não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta com muito mais Amazônia Mulher.